Nós tivemos aí também a decisão do STF, né, que referendou a decisão tomada anteriormente pela segunda turma de declarar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, né, no julgamento do triplex, no julgamento do Lula sobre a questão do triplex, né. Isso daí criou, como é de hábito, né, na esquerda em geral, né, que gravita em torno do PT, de uma certa forma, um otimismo desenfreado, né? Vitória total, Lula é candidato, a situação é irreversível, papapá. Na realidade, nós temos que jogar muito para baixo essa avaliação. Primeiro que o STF não julgou que o Moro é suspeito em todos os processos em que ele condenou o Lula, ou que ele iniciou, ou todas as ações que ele tomou em relação ao processo do ex-presidente da República, né? O STF simplesmente referendou a decisão tomada anteriormente pelo Fachin, isoladamente, né? A decisão tomada anteriormente contra a posição do Fachin pela segunda turma. Aparentemente, né, o que nós temos aqui é que o STF não quis desacreditar, né, a decisão de uma parcela dos seus membros, né, uma decisão já tomada, uma decisão já estabelecida. Isso não significa que o Sérgio Moro é carta fora do baralho, ou seja, que ele não tem, o que ele fez, né, o que ele realizou na Operação Lava Jato não tem mais efeito. Significa simplesmente que um dos processos foi descartado de um ponto de vista geral, né? O outro processo no qual o Lula foi condenado, que é o processo do sítio de Atibaia, foi condenado inclusive em segunda instância, um dos processos que impede que ele seja candidato, foi anulado também pelo STF, mas simplesmente por uma tecnicalidade, ou seja, pelo fato de que o STF julgou 5 anos depois, e depois de dezenas de pedidos dos advogados do Lula, como corresponde ao STF, que é uma corte, como nós já dissemos, puramente política, né? O STF julgou que o processo deve ser remetido a outra instância do judiciário, que pode ser o Distrito Federal, pode ser São Paulo, né? Em tese, né, é difícil dizer o que vai acontecer, mas em tese esse processo poderia continuar com uma certa velocidade aí no judiciário, aproveitando as provas do processo feito pelo próprio juiz Sérgio Moro, e levar ao impedimento do ex-presidente Lula a ser candidato nas próximas eleições, né? Muita gente apregou a tese de que a perseguição contra o Lula acabou, choveram elogios ao STF, o que é uma barbaridade, porque o STF tem que ser sistematicamente denunciado como uma corte política, né? Houve declarações de que foi restaurada a democracia, não sei o quê, o STF restaurou a dignidade do judiciário, tudo que são declarações um tanto quanto grotescas. As decisões do STF são visivelmente políticas e não tem nada a ver com o aspecto jurídico do problema, que seria a ocupação natural do STF, né? Essa onda... Bom, isso significa, logicamente, que o caso Lula não está encerrado, né? Acreditar que o problema está encerrado, que tudo já foi resolvido, né, faz parte da mentalidade política, principalmente dos integrantes do PT, mas não significa que isso daí seja uma realidade, né? Há muita, como se diz, muita água vai correr por debaixo da ponte antes que esse assunto seja resolvido.